Obrigada a todos que estão presentes e pela vossa disponibilidade para este tema que efetivamente é um tema muito atual e partilhar convosco que na minha atividade como coach e que já há 10 anos que tenho esta atividade, portanto, e foi curiosamente um burnout que na altura, há 10 anos atrás, ainda não se chamava burnout, mas que me fez sair dos tais 22 anos em organizações, porque efetivamente começaram as organizações a esmagar, digamos assim, ou se calhar a palavra é essa mesmo, as empresas a esmagar a individualidade, no fundo tudo aquilo que nós temos de humano. E isso foi que me fez, de facto, a desidentificação com aquilo que se passava nas organizações, o modo como se geriam as pessoas, as exigências que se faziam, o não conseguirmos ter vida pessoal, o vivermos no padrão da luta e esforço, do eu aguento, e de facto comigo, na altura ainda não se usava a palavra burnout, e o que acabou por acontecer comigo foi uma situação bastante complicada, que me levou à oncologia por excesso de trabalho, por exaustão total, e por isso, neste momento eu falo-vos, como é lógico, como formadora, mas falo-vos também por alguém que passou por uma experiência difícil de ultrapassar, que demora e que exige muita paciência connosco próprios e um respeito enorme por aquilo que sentimos, e por isso faço questão de partilhar convosco que sou alguém que já passou por essa situação, que tomei a decisão, que na altura, com muito medo, porque eu abandonei o seguro pelo inseguro, o certo pelo incerto. Eu era diretora-geral e vice-presidente quando saí desta última empresa onde tive 13 anos, era diretora-geral e vice-presidente do Conselho de Administração, portanto podem imaginar que eu tinha não só um cargo muito confortável, mas muito bem remunerado, e de facto a vida, de alguma forma, veio alertar para que não era já não era modelo para mim. E daí, depois em 2013, entre 2011 e 2013, criei o conceito da Academia da Coragem e a certificação em coaching já tinha feito, o mestrado em psicoterapia existencial também já tinha feito, e de facto essas ferramentas ajudaram-me a, no fundo, conseguir também ter uma nova profissão e olhar para o futuro de uma forma mais tranquila, mais apaziguadora, ou seja, sair da empresa, despedir-me, no fundo, e com as responsabilidades que eu tinha, foi, como é lógico, para algumas pessoas que estão a ouvir, pode ter sido um ato completamente desadequado. Para mim, por uma questão de sobrevivência, eu tive que me escolher, a mim em primeiro lugar, foi o melhor que eu poderia ter feito. Agora, não vos escondo, como é lógico, que são experiências dolorosas, nós não passamos por isto de ânimo leve, mas, e agora com o distanciamento de mais de 10 anos, eu já posso dizer que tomei a decisão certa porque sou feliz com o que faço, e tenho uma vida muito mais apaziguada, uma vida muito mais equilibrada. Ora bem, então, colocando isto, e desde já fico disponível para depois no final poder responder a questões vossas mais concretas que possam ter. Colocando isto, a nossa sessão vai ser uma sessão onde eu vou tentar dar alguma informação que seja pertinente e que possa ajudar-vos em algum sintoma ou em algum processo em que já possam estar a entrar ou considerar que podem estar a entrar em burnout, e falar um pouco de algumas técnicas para o prevenir, que no fundo não são mais do que
informações que nós já temos, ou seja, nós no fundo já sabemos interiormente o que fazer para não entrar em burnout, a questão é fazê-lo, no fundo, e é esse modelo de passar daquilo que nós já sabemos para o modelo de ação. E isso será a base da nossa formação no dia 7 de novembro, às 4 horas de manhã, online, no Zoom, e será a base do nosso trabalho, com muitos exercícios práticos. Quem já fez formação comigo, aliás, sendo coach, eu não consigo, de facto, fazer formação sem ter dinâmicas ativas, pragmáticas, dinâmicas em sala, etc. Neste caso, em sala online, mas que são dinâmicas possíveis de fazer, mas posso dizer-vos também que será uma formação que não será muito confortável, ou seja, e desde já ser honesta também nisso. Porquê? Porque é preciso às vezes irmos a alguns locais dentro de nós onde vamos contactar com o desconforto que sentimos na altura, para poder transformar esse desconforto em algo construtivo, em algo que seja melhor para nós. E por isso, aos que fizerem essa formação, como é lógico, deixar-vos-ei, também como coach, deixar-vos-ei em segurança, mas não vai ser aquela coisa tradicional de uma formação muito teórica, etc. No fundo, os conceitos que nós hoje vamos aqui falar, ou as ideias que nós vamos aqui falar, serão depois colocadas em prática na formação. Então, o burnout tem vindo a ser tão avaliado e estudado e hoje em dia começa a ser, infelizmente, tão comum que nós já chamamos ao burnout síndrome. Portanto, neste momento nós falamos em síndrome de burnout. Está considerado já, neste momento também, um problema psicopatológico. Portanto, porquê? Porque ao longo o burnout, no final da estrada do burnout, podem estar questões tão graves em termos de saúde, como a depressão e até o cancro. E é um assunto muito sério, que de facto tem um impacto muito grande na nossa vida. Então, é uma perturbação psíquica que se manifesta por exaustão extrema relacionada com o trabalho. Eu costumo dizer que o burnout é uma espécie de depressão ao contrário. Nós, na depressão, começamos a sentir-nos incapazes, tristes, sem energia, em todos os níveis da nossa vida. Ficamos num estado de astenia global. O burnout sente-se muito mais a nível profissional. É como se nós, o refugiarmos em casa, nos tirasse peso de cima. E quando nós perspectivamos que vamos iniciar um novo dia de trabalho, ou seja, que nós vamos ter de fazer o caminho até o trabalho, isto para quem não trabalha online, ou quem deixou de trabalhar online, o nosso corpo, o nosso organismo e a nossa mente já começam a dar sinal. E isso é, digamos assim, o primeiro contacto que nós devemos ter connosco próprios para perceber e identificar que alguma coisa não está bem. À semelhança, quando eu venho de regresso para casa, eu sinto alívio. Eu penso, finalmente consegui acabar este dia. E então, de facto, é uma depressão que começa, no caso de dar do burnout provocar uma depressão, é uma depressão que começa num ponto específico da nossa vida. Claro que, se levarmos o burnout ao extremo, efetivamente nós adoecemos, isso acaba por sair do âmbito apenas profissional e acaba por influenciar todas as outras áreas da nossa vida, porque nós somos um sistema, não é? E vivemos sistemicamente. O burnout também é conhecido por síndrome do esgotamento profissional, representa algo que, no fundo, queimou. O motor do carro queimou. Nós puxamos demais pelo carro e o carro queimou.
o motor já não há hipótese. Não sair ir ao mecânico, não é? Ou comprar um carro novo. Connosco, seres humanos, é um pouco difícil nós substituirmos. Então é preferível, de facto, nós tentarmos controlar isso. E é, de facto, a exaustão que nós sentimos. O resultado direto desta acumulação excessiva de trabalho, de objetivos, de KPIs, de avaliação de desempenho, de liderança complicada e muito exigente de equipas, e da pressão permanente, fazem de facto com que o nosso organismo não aguente, a nossa pessoa não aguente. E de facto este eu aguento, porque e eu lembro-me de ter sido alguém que viveu isso, o eu aguento, não, eu aguento, e portanto, mas eu estou muito cansada, mas eu aguento, e estou exausta, hoje realmente eu já devia parar, mas eu aguento, e esse puxar por nós, esse eu aguento, é levado ao extremo e pode, como eu já vos disse inicialmente, gerar patologias graves como a depressão e até o cancro, para falar de 2 patologias graves, mas apenas de 2, levará a muito mais. Para sistematizarmos aqui os sinais da síndrome de burnout, o que as pessoas identificam mais rapidamente é cansaço mental e físico extremos e persistentes. Não é eu hoje sentir-me cansada, é eu estar permanentemente cansada e sempre no início do processo, sempre relacionado com a atividade profissional. As dores musculares, a diminuição da imunidade, ficamos mais vezes constipados, mais vezes com problemas de cardiovasculares, por exemplo, disfunção sexual, alterações menstruais no caso das mulheres, pensamentos suicidas, acontece também, insónias recorrentes, dificuldade de concentração e lapsos de memória. Estes 10 são os mais críticos e os mais indicativos num processo de identificação inicial. Depois temos outros que são um pouco complementares, que são estes 6, por acaso eu errei aqui, porque este deveria começar em 11 e acabar em 17. São estas 7 que nem todas as pessoas sentem, mas que também podem significar que nós poderemos estar a entrar num processo complicado, nomeadamente perturbações do apetite, irritabilidade e agressividade, isolamento social, não nos apetece de maneira alguma conviver, nem sequer ver pessoas, para nós torna-se fastidioso, desânimo e apatia, negatividade constante, não conseguir ver nada de positivo no que estamos a viver, sentimentos de derrota e de fracasso e uma elevada sensação de insegurança relativamente, que gera um medo relativamente ao futuro, de o que é que será de mim? Será que eu aguento? Será que eu não aguento? Onde é que eu vou, no fundo, onde é que eu vou parar? Ok? Vocês sabem que o coaching, pronto, tem uma perspectiva prática e pragmática, embora eu faça um trabalho que envolve também a gestão emocional, a reflexão, etc. Mas eu quando trabalho coaching burnout também, quando trabalho o coaching burnout, eu gosto de aplicar estas 7 regras, e estas 7 regras de prevenção vão ser, na nossa formação do dia 7 de novembro, vão ser objeto de dinâmicas para que as pessoas que façam a formação consigam sentir e perspectivar os pontos de mudança em si próprias, e de que forma é que nós podemos estabelecer ações preventivas e de que forma é que nós podemos começar a agir como? Proativamente, tendo em conta que nós já sabemos os sinais de alerta, como é que nós vamos começar a agir proativamente para que não aconteça o pior, neste caso. Então, base das bases, estar atento aos primeiros sinais. Nós temos alguma tendência, como seres humanos persistentes,
resilientes, porque andamos a aprender tudo isso Raquel, importa desligar o seu microfone, se faz favor. Raquel Vieira, neste caso. E é muito importante conhecer, obrigada, é muito importante estarmos atentos aos primeiros sinais, porque é a partir daí que nós conseguimos tomar decisões e perceber efetivamente, investigar, perceber o que é que se passa connosco. E nesse sentido, o ponto 2 de trabalho é, no fundo, respeitar o que sentimos. Raramente, nós valorizamos o que sentimos. E isso significa não ignorar ou desvalorizar sintomas. Não pensar, isto amanhã está bem, isto é porque eu estou a passar apenas um período de muita exaustão profissional. A seguir vem aí um período muito mais tranquilo. A questão é, claro que isto é diferente de profissão para profissão e de empregador para empregador, de organização para organização. Mas nós não devemos mesmo assim ignorar, porque a persistência de algumas sintomatologias podem significar que, não sendo colmatadas logo no início, que depois dão de facto, entramos em processo de burnout. Ponto 3 destas regras base de convivência connosco próprios, querer de facto tratar de nós. Nós temos de querer. É quase como uma adição. O trabalho magoa-nos, faz-nos mal, dói-nos, mas nós criamos essa adição. E é como se nós já não conseguíssemos prescindir nem viver sem esse peso. Isto parece algo sem sentido, não é? Mas, de facto, isso é o que nos leva também à questão que falámos há pouco, à questão do eu aguento. Nós persistimos, e não se esqueçam que nós vivemos muito, fomos muito trabalhados em termos de parentalidade, em termos escolares também, e depois em termos de trabalho, no padrão luta e esforço. Portanto, se lutares consegues, te esforçares mais consegues. A pergunta é porque é que só agora é que começamos a falar muito nisto? Porque se calhar também só agora é que nós começamos a dizer, para já existem mais situações de burnout, e depois se calhar também só agora nós começamos a ter mais interesse em algo que é o bem-estar profissional, o bem-estar emocional relativo à nossa profissão e ao nosso desempenho. E de facto essa necessidade de humanizar aquilo que é a atividade. Então, este querer de facto tratar de nós significa muito querer mudar e nós respeitar o que sentimos. Ou seja, não é tanto respeitar aquele ciclo de pensamento que nos obriga a persistir permanentemente, mas respeitar efetivamente o que nós sentimos. Tomar a decisão, afinal, se eu quero respeitar o que sinto, eu decido respeitar, e se eu decido respeitar, eu tenho que decidir agir. E aqui nós, na formação, vamos trabalhar um plano de ação. Plano de ação o máximo possível ajustado, e quem já me conhece da atividade de formação sabe que eu tento sempre ajustar as matérias à situação concreta de cada pessoa. Claro que se inscreverem 20 pessoas, eu não vou conseguir fazer um ajuste concreto às 20 situações. Mas como as situações são muito idênticas, nós acabamos por conseguir, digamos assim, criar uma plataforma comum válida para a maioria das pessoas. Depois, uma capacidade que é difícil de integrar e que é a capacidade de libertar, de deixar ir, de desapegar, praticar o desapego. Não é nada simples, vamos usar e praticar e conhecer algumas técnicas de desapego, e uma vez conseguindo libertar, deixar ir, desapegarmos-nos, conseguimos persistir nessa escolha. E às vezes temos dificuldade em persistir na nossa escolha inicial, a escolha que nos faz melhor, porque depois começamos de facto a ficar mais resilientes e voltamos ao modelo que tínhamos previamente. E como vocês sabem,
tem havido muita informação sobre o burnout. É comum pessoas que já tiveram em esgotamento psicossomático, físico e psicológico, ou agora como se diz em burnout, poderem vir a repetir a mesma situação um tempo lá mais à frente. Porque, de facto, passando um burnout, o cérebro que enfrenta um burnout ele não quer ser determinista, mas é com esforço e trabalho pessoal que ele volta a ser o que era na perspectiva da produtividade, da memória, da concentração, do foco, da vontade interior de seguir com as coisas. Quando eu digo que é preciso trabalho e é preciso insistência, é levarmos-nos pouco a pouco, podem ser passos pequenos no início. Acredito que é possível para 90% das pessoas, mas temos de ter consciência que há pessoas que nunca mais voltam a sentir-se com a mesma qualidade de vida e a sentir-se com uma vida feliz ou plena profissionalmente, e acaba por ser algo também que depois nos afeta pessoalmente. Então, esta questão de agir, de facto, o agir é extremamente importante na questão da prevenção do burnout, porque nós, só agindo, conseguimos afastar o cérebro do medo, porque o medo, de facto, trava-nos, não é? Na perspectiva de, quando eu começo a pensar o que é que eu terei de fazer para efetivamente cuidar de mim, para me desapegar do modelo profissional, de um salário bem remunerado, ou às vezes de um salário que não é nada, de uma profissão que não é nada bem remunerada, mas que representa, mas que é essencial para a nossa existência, para a nossa sobrevivência e da nossa família. Portanto, não tem... O burnout não acontece só a pessoas com altos cargos organizacionais e que, de facto, oferem rendimentos muito elevados. Ele é transversal. O do burnout não escolhe, efetivamente. E, portanto, quando nós agimos, estamos a ajudar o nosso cérebro a focar-se nas soluções e não na persistência daquilo que não funciona e naquilo que nós achamos que vamos continuar a aguentar. E, no fundo, é preciso coragem para agir de acordo com o que sentimos, verdade? Sim. E dizer-vos que as pessoas corajosas têm medo, continuam a ter medo. A grande diferença é que agem respeitando o que sentem, apesar do medo. Esse é o grande passo, não é? Porque nós, quando vamos à origem da palavra coragem, vemos que na origem está a coragem como a ação do coração. Se eu perguntar a cada um de nós quantas vezes é que nós agimos de acordo com o nosso coração, possivelmente, em situação profissional, raramente agimos com o coração. Nós, profissionalmente, só podemos ser emocionais, de facto, mas nas escolhas que fazemos, geralmente fazemos escolhas racionais. E de facto, escolhas racionais podem, de facto, estar de acordo com o nosso sentir, nem sempre estão em desacordo, mas na maioria das vezes estas escolhas racionais afastam-nos da nossa essência, afastam-nos daquilo que nós gostaríamos efetivamente de fazer. E quando nós começamos a viver, sobretudo, de escolhas não autênticas, quando eu digo escolhas não autênticas, reparem que não são escolhas, entre aspas, mentirosas, não é isso. São escolhas que não estão de acordo, que são incoerentes. Não estão de acordo com aquilo que eu sinto ser o mais correto para mim em cada um dos momentos em que eu tenho que tomar a escolha, ou fazer a escolha. E nós na formação vamos trabalhar esta questão com alguma profundidade. É uma formação de 4 horas, não será assim uma coisa tão profunda, mas com exercícios muito práticos e dinâmicos, as escolhas e a forma como nós escolhemos, qual é o nosso perfil, quando temos de escolher, qual é o nosso perfil decisional, é algo que nós vamos trabalhar através de exercícios e de dinâmicas.
Ora bem, eu vou. Ok, estamos com tempo. Prevenir o burnout, ainda estas questões. O outro, ao exterior, as circunstâncias, nós termos consciência permanente de que, embora nós desejemos, possivelmente nem os outros nem as circunstâncias irão alterar-se em função de nós. E é uma velha máxima. Se não podes alterar o outro às circunstâncias, possivelmente, ou talvez, possamos tomar como verdadeiro nós podermos alterar-nos a nós próprios ou alterar pelo menos a forma como nós encaramos a situação. Posso-vos dizer também que quando trabalho em coaching do burnout, o modelo mental está muito no e se, e mas, e no não funciona ou não é possível. E também vamos ter exercícios para nós fazermos, neste caso, os exercícios terão muito por base a programação neurolinguística e exercícios para, de facto, nós conseguirmos mudar a forma como pensamos. Mudando a forma como pensamos, mudamos a forma como verbalizamos a vida, verbalizamos o que nos acontece, e isso faz uma grande diferença na forma como nós nos sentimos. E quando nós começamos a sentir-nos mais de acordo com aquilo que nós queremos, efetivamente, e de acordo com o nosso sentir, nós começamos a agir em conformidade. E a incoerência ou diminui ou efetivamente deixa de existir. Praticar o cuidar de mim todos os dias, e vamos dar algumas técnicas, nem que seja 10 minutos por dia para nós o conseguirmos fazer. Regular os ritmos de sono. Geralmente quem entra em burnout não dorme a quantidade de horas necessária e, por outro lado, tem um sono com muito pouca qualidade, de acordar frequentemente durante a noite, de ter pesadelos, de acordar e já não dormir de todo, etc. A prática do desprendimento, já falámos no slide anterior. Algo aqui importante, não ter medo de cortar, eu vou mesmo usar a palavra cortar, em vez de excluir, como está aqui neste slide, cortar com pessoas tóxicas. E, curiosamente, nós sabemos quem são, mas, curiosamente, também, ou pela necessidade de partilha, ou pela necessidade de nos sentirmos incluídos, ou pela necessidade de não magoar o outro, ou pela necessidade de nos ajustarmos, nós vamos sempre permitindo que essas pessoas influenciem o nosso estado de alma, que permitam-me falar desta forma, permitam que essas pessoas, no fundo, acabem por influenciar a forma como nós nos sentimos. Em compensação, tentar nos aproximar de pessoas positivas. Aceitar ganhar. Mais uma vez, isto parece um nonsense, mas geralmente quem entra em processo de burnout tem muita dificuldade em tomar consciência de que precisa de receber também. Quem entra em processo de burnout geralmente só dá. E nós temos muita facilidade em dar ao outro, em dar à organização, em dar de nós à vida. E perdemos a consciência de que realmente precisamos de aceitar receber, aceitar ganhar também para nós. Qualidade de vida, tempo, disponibilidade, tranquilidade, apaziguamento, que seja. À semelhança disso, é importante nós conseguirmos aceitar perder. Aceitar perder. A decisão, por exemplo, que eu tomei, quando a tomei, eu primeiro tive de fazer um trabalho de escalpelizar tudo aquilo que eu iria perder, comparar com tudo aquilo que eu poderia vir a ganhar, mas face à situação, eu aceitei perder. E esse aceitar perder, ou ficar sem algumas coisas, pessoas, bens, etc., levou a um processo muito grande de downsizing
à minha vida, ao meu estilo de vida. E, portanto, eu passei a ter uma vida mais leve, mais simples, mas efetivamente melhor. Que hoje eu já não trocava, neste momento da minha vida, eu já não trocava os benefícios salariais e materiais que tinha naquela altura pelo massacre diário que era o sistema das organizações. Eu, reparo, entrei nas organizações como diretora de marketing em 91 e saí das organizações 22 anos depois como diretora-geral e presidente do Conselho de Administração. Portanto, eu fiz sempre uma carreira ascendente. Felizmente, nunca me faltou trabalho, fui sempre ascendendo na minha atividade, mas chegou um ponto que não dava mais. E eu tive que aprender a aceitar perder. É uma aprendizagem que se faz. E não escondo, não é fácil. Não é nada fácil. Mas, após feito, é muito importante e é muito. E fica algo, de facto. Depois nós na formação falamos melhor sobre isso. Das técnicas para conseguirmos aprender a perder, sem ficarmos com tanto medo. Perder o medo, no fundo, de perder alguma coisa. Porque, de certa forma, nós já temos tudo. Mas nós depois, no dia 7, outras questões talvez um pouco não, também importantes e que nós vamos trabalhar, deixar ir os ressentimentos. Quem estuda a relação entre as causas emocionais das doenças físicas sabe que o ressentimento, a mágoa, a culpa, o sentimento e a mágoa em relação ao outro, a culpa em relação a nós. Mas nós também nos podemos magoar e ficar sentidos connosco próprios, que é o tipo de situação em que nós dizemos: caramba, como é que eu fui capaz de ser tão ingênua? Como é que eu aceitei isto? E ficamos ressentidos ou aquilo, ou seja, ficamos ressentidos connosco próprios. E isso, de facto, diminui a nossa imunidade, começa por prejudicar o nosso estado de ânimo, as nossas emoções, começa por adoecer as nossas emoções e depois acaba por adoecer o nosso corpo, efetivamente. Outra questão que é muito importante na prevenção do burnout é nós pedirmos ajuda, não ter receio nem vergonha, nem considerarmos incapazes ou menos capazes por pedir ajuda a colegas de trabalho, a familiares, o que seja, um psicoterapeuta, um psicólogo, a um coach, o que seja, pedir ajuda, é importante. Mudar o diálogo interior e a forma como nós verbalizamos a vida. O que é que eu quero dizer com verbalizar a vida? Não vou aguentar isto, cada vez as coisas estão piores, não sei se para o mês que vem vou conseguir sequer deitar-me ou dormir, ou seja o que for. E nós vamos aprender, através também de técnicas de programação neurolinguística, a mudar este diálogo interior. Claro que nós vamos aprender a fazer isso e eu darei bastantes exemplos de como fazer. Depois a opção, a escolha, não é? De se o fazemos ou não, tem a ver com cada um de nós. Mas aí eu já não posso interferir. Este anular o vício de viver no futuro, mas também anular o vício de vivermos no passado, porque de facto o vício de vivermos no passado é depois o gerador do ressentimento, da culpa e da mágoa, que é, por exemplo, se eu tivesse visto antes, se eu tivesse feito de outra maneira, já foi, não é? E também vamos reprogramar, vamos tentar também reprogramar. Eu estou-vos a dar tantas expectativas, vamos tentar, pronto, porque depois a dinâmica da formação é que vai determinar até onde nós conseguimos ou não chegar. Uma técnica que vocês podem fazer já hoje, se quiserem, e experimentem para amanhã, que é sexta-feira. Escrevam a vossa preocupação, as vossas preocupações no papel. Esta é muito fácil.
E porquê escrever no papel e não colocar, por exemplo, no Notes do telemóvel? Ou não colocar em formato digital? Ou não colocar nos to-dos? Escrever no papel porque efetivamente é a primeira forma de concretização. E quando eu escrevo a minha preocupação no papel, ou a questão que eu estou a tentar resolver no papel, eu estou a tirar, é simbólico, não é? Mas acaba por ser muito, muito eficaz. Eu estou a tirar a preocupação de dentro de mim e a transferir a preocupação para algo escrito, para um outro instrumento, o papel, ou um outro suporte, que não é o meu interior, mas é o papel. Tanto quanto possível, coloquem a vossa preocupação na mesinha de cabeceira, a preocupação escrita. Se não for na mesinha de cabeceira, porque há pessoas que não têm, e tranquilíssimo, coloquem ao lado da cama, onde for, ou do sofá, onde seja, onde adormeçam, no fundo. Vejam o que é que acontece. Às vezes dão-se milagres. Às vezes dão-se milagres. E é muito interessante este tipo de experiência. E devem começar por: estou preocupada ou estou preocupado porque não consigo resolver A, B, C ou D. Ou estou preocupado porque sinto isto ou aquilo ou outro, o que seja, mas devemos começar por: estou preocupado com, ou seja, esclarecer mesmo que é uma preocupação para nós. E ver o que é que surge daí. Ou então podem ir um pouquinho mais à frente. Peço a resolução, ou quero respostas, ou peço a solução para a seguinte preocupação, ou para o seguinte. Não gosto de falar em problema, porque efetivamente só é problema porque há solução, não é? Peço solução para a seguinte situação que estou a passar. Esta forma até poderá ser mais eficaz. Pronto, atividade física, isso vocês leem em qualquer revista, é o normal. Atividade física, fazer exames de rotina, sermos mais organizados, isto é a base das bases, não é? Não fazer fretes, tem a ver com o autorrespeito também. Limitar o uso do telemóvel e das redes sociais, algo que é cada vez mais difícil, tem várias desvantagens, por vezes até gera preocupação, gera frustração, mas de facto acaba por ser mais um instrumento de absorção da nossa energia. E que nós, ao invés de nos conectarmos connosco, estamos conectados com aquilo que alguém está a dizer, alguém está a dizer, a fotografia do outro, o que seja. Evitar o excesso de estimulantes. Confesso-vos que não é raro encontrar pessoas que variam entre 3 e 7 cafés por dia. Já tive inclusivamente em coaching uma pessoa que tomava 10 cafés por dia. E não nos esquecermos de sorrir, porque também mandam algumas técnicas de reprogramação mental que efetivamente nós podemos, entre aspas, estimular o nosso cérebro. Eu ia dizer enganar, mas os cérebros não gostam muito de ser enganados, que é uma das técnicas importantes para estimular o nosso cérebro, para sairmos do modelo da preocupação e, de certa forma, iludir um pouco o cérebro, e sorrindo, mesmo que não nos apeteça, isso acaba por ter um impacto positivo no nosso estado de ânimo. Estamos quase a terminar, porque nós não estamos na interação e quero deixar-vos 10 minutos para vocês poderem colocar as vossas questões. Deste slide, vou apenas destacar 2 coisas, que é a questão da confiança nas nossas capacidades pessoais. Nós depois na formação vamos fazer um exercício sobre recursos e conquistas, também que devem ser escritas, e nós, de facto, quando nos sentimos a ir abaixo, nós percebermos tudo aquilo que já são
tudo aquilo que já conquistamos até hoje na vida, e se eu conquistei até hoje, possivelmente eu vou ter possibilidade de conquistar novamente muita coisa, e os recursos que eu já tenho, quer a nível de soft skills, quer a nível de recursos técnicos, de hard skills. E outra coisa que atualmente está a gerar muito burnout são as dificuldades financeiras, e é importante manter as contas em dia. As contas que não estão em dia são fonte de preocupação, daí também a necessidade de nós sermos mais racionais e ponderados nos gastos, dar-vos depois na formação algumas ideias de como podemos fazer isso, e tanto quanto possível, poder fazer aqui algum downsizing da nossa vida, ou perceber como trazer mais apoio financeiro à nossa vida, porque claro que eu vou partilhar convosco um mundo de possibilidades e não de impossibilidades. Pese embora isto pareça uma ideia pouco plausível e talvez até de alguma imodéstia da minha parte. Evitar entrar em discussões estéreis. Às vezes perdemos o dia porque entramos em discussões que honestamente não valem para nada. Não vêm trazer nada. E é importante sabermos autorregular isso e deixar, quando se acalmar depois, nós depois a seguir falamos. Mas eu preciso muito, eu quero, e olha, eu vou fazer isto e aquilo e aquilo. Ok, faça. Dar-vos também algumas dicas de que de facto, assédio moral, entre outras situações, estão prevenidas em termos de legislação, e, portanto, dar-vos aí algumas dicas nesse processo também. E depois as outras coisas já são muito mais, muito mais básicas. Este é o nosso último slide. As pessoas que não entram em burnout têm consciência dos seus direitos. É muito, muito comum nós trabalharmos em coaching com pessoas que têm muita consciência dos seus deveres, mas que de facto têm pouca consciência dos seus direitos. E nós vamos falar muito nisto na formação. Pedem o que querem, recusam o que não querem. É meio caminho andado para a prevenção do burnout. Vocês depois dizem assim, ok, como fazer isso? Vamos dar algumas técnicas depois na formação. Conseguir dizer não, ter consciência dos nossos limites e respeitarmos. Ou melhor, as pessoas têm consciência que não entram em burnout, têm consciência dos seus limites e respeitam-nos, têm a coragem para libertar, para deixar ir, não assumem mais do que efetivamente conseguem, são assertivas, colocam-se assim aos seus, e até pode ser o vosso animal de estimação. Colocam-se a vocês próprios e aos seus em primeiro lugar, der por onde der. Porque reparem, então nós lutamos tanto pelos objetivos, pelo conseguir na organização, nas empresas, e depois não lutamos, pelo menos em igualdade, com aquilo que nos faz falta e que nós precisamos para ser felizes. Como é que é? Onde é que está o equilíbrio, não é? Tenho consciência do tempo que passa, talvez por eu já ter mais de 50 anos, acho que começo a ter mais consciência do tempo que passa, do tempo que resta também, e do que nós queremos fazer com esse tempo que ainda falta. Escolhem as batalhas, já falámos nisso, focam-se no que conseguem mudar, também já falámos, praticam a autorregulação das emoções, também já falámos. Conectam-se, agora é a parte mais espiritualizante ou mais espiritualizada de toda esta área. Conectam-se com o seu eu superior, este eu aqui deveria estar em maiúscula. Desenvolvem a sua espiritualidade. É muito comum, depois de processos destes, ou no decorrer deste tipo de processos de burnout, entre outras situações, as pessoas ficarem mais atentas ao seu eu interior e à sua espiritualidade. Permitam-me dizer isto, ou seja, deixem-me ter a coragem para dizer isto em situação de formação.
as pessoas que não entram em burnout respeitam e cumprem aquilo que recebem da sua alma e seguem o que lhes diz o coração, aconteça o que acontecer. Se é fácil fazer, depende da perspectiva, mas falaremos melhor e tentaremos ajustar e perceber como lá chegar depois na formação. Ora bem, eu terminaria por aqui para vos dar tempo também a colocarem as questões que desejam colocar. Está aqui sistematizado que o nosso curso é dia 7 de novembro, é uma segunda-feira, é começar logo bem a semana. 7 de novembro será no Zoom online, das 9 às 13.